Bora lá então, pessoal. Vídeo de hoje bem simples. A gente vai ranquear aqui os 20 melhores goleiros do Campeonato Brasileiro em 5 níveis diferentes, tá? Seleção, nível europeu, bom goleiro, razoável e nem de graça no meu time, tá? Então a gente vai passar aqui por todos os goleiros e a gente vai ranquear. Preparei aqui também o nosso SofaScore para a gente dar uma olhada aqui nas quantidades de defesa, jogos sem sofrer gols, pênaltis perdidos. E o grande desafio dessa avaliação aqui vai ser não considerar que, cara, às vezes o goleiro toma muitos gols porque o time tem uma defesa muito ruim, e às vezes o goleiro não toma gols porque tem um sistema defensivo e ofensivo muito bom que resguarda ele, né? Então a nossa missão aqui é avaliar mais ou menos o quanto isso impacta na definição do goleiro ser bom ou não, tá? Então o primeiro que a gente tem aqui é o Cássio. Cara, o Cássio que tem história, né? O maior goleiro da história do Corinthians. Se a gente olhar aqui as estatísticas no SofaScore, ele tem 57 defesas, um dos goleiros que mais fizeram defesas na competição, ou seja, o Cruzeiro é um time que é bastante atacado, mas mesmo assim ele tem 9 jogos sem sofrer gols. Então, quase metade das partidas do Cruzeiro, o Cássio não tomou gol. Teve um pênalti defendido, né? Algumas defesas dentro da área, então mais da metade das defesas foram de dentro da área. E, cara, ele tem uma média de 7,20, né? Se a gente colocar aqui o ranking por médias, ele tá ali em sétimo lugar na competição. E é um cara que tem estrela, né? Um gigante defensor de pênaltis. Acho que talvez a nível de Campeonato Brasileiro isso não seja tão importante, igual é importante em Copas. Ou seja, acho que o Cruzeiro tem uma força muito grande na Copa do Brasil, né? E o Cássio com certeza vai se agigantar bastante nessa competição, independente do, ainda mais em clássico, né? Que ele sempre se destacou muito jogando pelo Corinthians. Então não tem como não colocar o Cássio em nível europeu. Eu sei que ele tem algumas falhas, mas o Cássio é o gigante Cássio, não tem esse apelido à toa, né? Então a gente coloca o Cássio aí como nível europeu. O próximo da lista aqui é o Bruno Ferreira, do Ceará. Cara, o Bruno, ele não tá nem aqui cotado, né, como goleiro titular do time aqui pelo SofaScore, né, que elenca o Fernando Miguel como o goleiro. Mas o Bruno ele assumiu a titularidade recentemente, né, por isso que a gente acabou decidindo colocar ele. É um cara que tem uma história razoável no Ceará. Já atua lá desde há uns 3 anos, né? Fez parte da campanha do time na Série B de acesso do Campeonato Brasileiro. Não é titular nem no próprio Ceará, assim, incontestável, né? Acaba variando bastante dependendo do momento, né, do goleiro. E por isso eu vou colocar aqui ele como razoável. Acho que não é um cara que compromete tanto negativamente de falhas grotescas, mas não é aquele goleiro que faz o impossível, né? É o famoso goleiro nota 6 e por isso ele vai ficar aqui como razoável. Também não acho que ele tome gols em bolas extremamente defensáveis, né? Mas talvez o milagre ele não seja capaz de fazer. Aqui a gente tem dois goleiros jovens, né? O Hugo Souza, é um cara que se destaca bastante pelo tamanho dele, né? Tem quase 2 metros de altura. E caiu nas graças do Corinthians, né? O Corinthians que a gente. Normalmente os times têm essa dificuldade, né? Tipo, o Rogério Ceni quando saiu do São Paulo, o Marcão quando saiu do Palmeiras, o Jefferson quando saiu do Botafogo. O Fábio quando saiu do Cruzeiro. Normalmente você tem uma dificuldade de encontrar um goleiro um goleiro que substitua aquele seu ídolo de uma forma muito positiva, mas o Hugo mostrou desde o início que estava pronto para poder substituir o Cássio, em fazendo um Campeonato Brasileiro interessante também, né? Ele que aqui no ranking de defesa do SofaScore tem apenas 36, mas foi muito impactado também porque ele não fez tantos jogos, né? Naquele final do Campeonato Paulista ele acabou se lesionando e perdeu o início da competição do Campeonato Brasileiro. Mas é um cara que é extremamente importante para o Corinthians, tem uma dificuldade muito grande com a bola nos pés ainda, que impactou bastante ele no início do Flamengo. Talvez ele estivesse no Flamengo até hoje, se não fosse aquelas falhas com os pés. Ainda tem uma questão de que ele toma alguns gols muito simples, né? Isso acaba irritando um pouco o torcedor, mas ele é um cara que faz defesas difíceis. E isso é algo que eu valorizo bastante. Então eu considero o Neneca com certeza aqui, o Hugo Souza de nível europeu, até porque ele já jogou em Portugal já. Foi bem importante jogando lá no futebol de Portugal. Tem nível europeu, sim. Gabriel Brazão, esse talvez seja o grande hype aí do Campeonato Brasileiro, né? É o cara com mais defesas na competição, 76, mas teve apenas 4 jogos sem sofrer gols. Em termos de nota, né, ele acabou ficando aqui em oitavo lugar, mas cara, isso tem um motivo muito simples, tá? O Santos ele tem uma das piores defesas do Brasileirão. Tanto que tomou 6 do Vasco no final de semana, né? Tipo, é bem difícil um placar tão elástico como esse. E o Santos acabou sofrendo. E
poderia ser uma situação bem pior, né? O Santos ele tá atualmente em 15º lugar, e o que eu posso dizer é que teve vários jogos aí que o Santos só não perdeu por causa do Brasão, ou então conseguiu empatar, conseguiu vencer graças ao Brasão. É um cara extremamente importante pro Corinthians, pro Corinthians não, né? Pro Santos. E sem brincadeira, eu acho que ele tem nível de seleção, tá? Ele tem nível de seleção, é um cara que tem um potencial muito grande para poder jogar aí pelo futebol brasileiro no futuro e tem 24 anos, né? Então acho que o Santos talvez não seja o melhor caminho para ele. Ele ficando no Santos um tempo e depois migrando talvez para um time no futebol europeu, pode ser uma boa oportunidade de jogar ali no futebol português, talvez no futebol francês também, ou até mesmo na Premier League, né? A gente tem alguns goleiros do futebol brasileiro que foram para a Premier League, né? O Perry acabou de ir para a Premier League e acho que é um cara que tem potencial bom aí para poder atingir a seleção brasileira em algum momento. Kaique França do Sport, né, cara? Esse é um caso de um goleiro também revelado no Corinthians, que tá no esporte já há alguns anos, né? Foi um cara importante na campanha da Série B, mas é um cara que é bem contestado até pelo próprio time, né? Mas a gente também tem que considerar que, pô, o Sport sofreu muito esse ano, perdeu muitos jogos no Campeonato Brasileiro. Fica muito difícil, né, para um goleiro se safar também com um sistema defensivo muito fraco. Tanto que o Kaique França aqui está em 15º, né, na variação de média de nota, né? Mas já tem quantidade de defesa também, ele tem 40 defesas e apenas 2 jogos sem sofrer gols, né? Mas assim, até a própria torcida questiona bastante o Kaique França, e eu acredito que ele inaugura aqui o nem de graça no meu time, sai pra lá, não quero você, e adianto logo que tem mais um cara aqui também que acho que realmente também nem de graça no meu time. E isso eu posso afirmar com toda certeza que a torcida do São Paulo concorda completamente. Que o Jandrei, né? O Jandrei que chegou agora no Juventude, mas ele já assumiu a titularidade, né? O Gustavo e o Marcão acabaram oscilando bastante. O Gustavo que era o goleiro do Criciúma, cara. No Criciúma ele fez um bom campeonato brasileiro, mas no Juventude acabou não conseguindo manter o nível. E o Jandrei, cara, nem de graça no meu time, com certeza. Acho que é um cara muito fraco, o famoso bracinho de dinossauro na posição. Eu particularmente não gostaria de que o Jandrei jogasse no meu time. Cleiton do Bragantino, cara, o Cleiton do Bragantino que todo torcedor do Flamengo tem medo desse cara, né? Porque contra o Flamengo ele se agiganta demais. Mas de maneira geral é um goleiro bem razoável, tá? Ele faz boas defesas, sim, mas ele acaba falhando em alguns lances mais simples, né? Talvez até um pouco evoluiu um pouco mais, né? No início dele no Bragantino ele falhava mais nesses lances simples. Vou colocar ele como bom goleiro, mas assim, é um cara que tem revezado bastante com o Lucão também no Bragantino. Talvez o Bragantino precisasse de um goleiro um pouco melhor. Mas vou considerar aqui o Cleiton como um bom goleiro, tá? Aqui a gente tem dois, nossa, sequência boa de gigantes aqui agora, hein? O Everson do Galo, o Everton do Palmeiras e Fábio do Fluminense. Vamos lá, pessoal. Cara, o Everson, ele é um dos grandes pilares desse time do Atlético Mineiro, mas ele já viveu fase melhor, tá? Assim, como o próprio Galo ano passado fez uma Libertadores e uma Copa do Brasil muito boa. Então ele foi um cara muito importante aí para o Atlético Mineiro nas campanhas de vice-campeonato das duas competições. No Brasileirão como um todo, o Galo acabou deixando a desejar, né? Brigou até a última rodada ali pelo rebaixamento. E esse ano o Everson ele diminuiu um pouco o nível, né? Teve uma lesão, acabou ficando fora de alguns jogos. Assim, ele no auge ele mostrou nível de futebol europeu, mas considerando o momento atual, eu vou colocar o Everson como bom goleiro, tá? O Everton que apesar de chegar na seleção brasileira já, né, já foi convocado algumas vezes para jogar na seleção brasileira. Eu acho que ele não tá no melhor da carreira dele, tá? Tanto que o Palmeiras acabou de fazer a compra do Carlos Miguel. Em algum momento vai ocorrer essa transição aí de talvez o Everton virar reserva ou até mesmo sair do Palmeiras, igual alguns jogadores já saíram, né, como o Mike, alguns outros jogadores do Palmeiras aí que foram importantes ao longo desses últimos anos. Mas eu acredito que é um cara que ainda tem um nível muito bom. É um cara que seria titular na maioria dos times do futebol brasileiro, tá? Muito pelo histórico dele na carreira, mas também pelo momento. E eu considero ele aqui nível europeu.
E aí fica a dúvida aqui, né? Se a gente colocaria nessa ordem aqui ou não, né? Depois a gente pode ajeitar isso aqui no final, vamos só colocando aqui, depois a gente ajeita. Mas eu colocaria o Everton na frente do Cássio, tá? Acho que o Cássio ele é um pouco mais instável do que o Everton em alguns momentos. Ambos são bons pegadores de pênalti. Ahn, cara, acho que vou botar o Cássio na frente por causa dos pênaltis, tá? Acho que em Copas o Cássio se agiganta demais e isso é um diferencial muito grande para goleiro. Fábio do Fluminense, cara, 44 anos, não tem nem o que falar, Fábio. É nível europeu também, tá, pessoal? Cara, o Fábio é muito bom goleiro, mas ele também é um cara instável, né? E eu acho que o goleiro, ele para ser nível seleção, ele não pode tomar gols fáceis. E o Fábio, ele tem um problema muito grande com a bola no pé. Óbvio, na época que ele começou a jogar bola, não tinha essa exigência que tem hoje, né, para goleiro jogar com futebol com a bola nos pés. Mas isso é algo que ele demorou um pouco a se adaptar, ainda comete alguns erros. E ele falha em alguns momentos também, né? Mas ele, óbvio, é um cara gigante no futebol brasileiro, no futebol mundial, né? Um cara que mais jogou jogos profissionalmente. Então, nível europeu com certeza aí pro Fábio. Elton Leite aqui do Fortaleza, né? Acabou de chegar no Fortaleza, assumiu a titularidade. E esse eu posso falar com convicção, cara. Nem de graça no meu time, tá? Eu sei que ele fez uma boa campanha no futebol europeu. Jogou acho que pelo Benfica, né? Rodou pelo Deportivo La Corunha. Foi pro Fortaleza agora. Mas ele já jogou no meu time. Posso falar, sou botafoguense, já jogou no meu time. E era um cara que era completamente instável. Achei até uma surpresa muito grande quando ele se destacou jogando lá no futebol de Portugal. Mas nem de graça no meu time, com certeza, tá? E por falar no meu time, tá aí o Botafogo, representado pelo goleiro John, que foi o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Botafogo teve a melhor defesa e o Botafogo é um time que tem boa defesa, tá? O John ele tem 48 defesas, 9 jogos sem sofrer gols. Mas assim, o John, ele com certeza ano passado nível seleção total. Mas depois dessas polêmicas que teve aí sobre a possível saída dele, coisas desse tipo, ele acabou perdendo bastante o nível, né? Perdeu bastante o nível porque talvez a cabeça dele esteja em outro lugar, coisas do tipo. Teve algumas falhas bem bizarras esse ano, né? Como aquele jogo lá da Libertadores que a bola passou debaixo das pernas dele, algumas saídas de bola meio estranha. E isso é algo que prejudica bastante, mas é claro, também fez defesas gigantes, assim. Se pegar o Mundial do Botafogo, aquele jogo contra o Seattle Sounders, o jogo contra o Atlético de Madrid, contra o PSG, até o próprio Palmeiras, tá? Você vai ver que o John foi extremamente importante e por isso não tem como não considerar ele nível europeu. Ano passado, eu com certeza consideraria nível seleção, mas esse ano é nível europeu aqui pro John, com certeza. Léo Jardim, cara, esse é mais um caso também que a gente tem que verificar. O Léo Jardim, ele joga num time que sofre muito ataque, né? O Vasco, ele acaba sendo bastante atacado e isso é algo que dificulta bastante. Aumenta bastante o número de defesas dele, né? Então, meio que ele aparece mais nos jogos do que, por exemplo, um Everton, do que, por exemplo, um John, enfim, um Rossi. Mas ele é um cara que faz o impossível muitas vezes, tá? Ele consegue ajudar bastante o time do Vasco. E eu acho que, pô, tem trajetória jogando no futebol europeu. É um cara que pra mim é um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro, sem dúvidas. E eu colocaria ele aqui a nível de seleção. Em algum momento ele pode chegar sim à seleção brasileira, tá? Lucas Arcanjo do Vitória, cara, o Lucas Arcanjo ele é um cara instável também. Esse que é o grande problema, pessoal. O goleiro tem que ser uma posição muito estável. Ele tem que ser capaz de fazer as defesas fáceis, as medianas, e em algum momento salvar as impossíveis. Para mim, o goleiro perfeito é esse. Óbvio, se o cara conseguir salvar até as impossíveis sempre, um Manuel Neuer da vida, melhor ainda, né? Mas o Arcanjo, pô, teve alguns jogos aí do Vitória que você pode colocar na conta do Arcanjo que o Vitória pontuou graças à atuação dele, né? O jogo contra o Botafogo no estádio do Botafogo, um exemplo claro disso. Defesas absurdas. E por isso, eu vou considerar ele aqui como um bom goleiro, tá? Ele precisaria ter um pouco mais de estabilidade para poder conseguir alcançar uma posição um pouco melhor aqui na nossa lista. E o próximo da lista é o Walter do Mirassol.
Cara, esse é mais um caso também de goleiro que ficou muito tempo na reserva no Corinthians, né? Mas até na época do Corinthians já existia discussão, né? Que o Tite acabou colocando o Cássio em alguns momentos no banco. E o Walter acabou sofrendo um pouco com isso, né? Por causa da idolatria que o Cássio tem com o Corinthians e não conseguir assumir a titularidade. Acho que a melhor coisa que ele fez foi ter saído em determinado momento e jogar pelo Cuiabá. Ele é o cara com mais jogos pelo Cuiabá na história. É um goleiro pra mim muito bom, tá? Seria titular em vários times do futebol brasileiro, sem dúvida. E, pô, o Walter talvez jogando no Fortaleza, jogando no Ceará. O Mirassol vem fazendo campanha muito boa esse ano, né? Então acaba que compensa bastante ter ido pra lá também. Mas ele é um cara que talvez fosse titular num Grêmio, fosse titular num Internacional, fosse titular talvez no Fluminense com a saída do Fábio. Então é um cara pra mim muito interessante. Pra mim com certeza é um bom goleiro, sem dúvida nenhuma, tá? É um dos melhores do Brasileirão, tá? Se a gente pegar aqui as estatísticas de média, você vai ver que o Walter ele tem 4 jogos sem sofrer gols, 52 defesas e 28 defesas dentro da área, com uma média de 7,59. É... Cara, acho que é que nível europeu, eu não vejo o Walter jogando futebol europeu, tá? Mas eu com certeza colocaria o Walter aqui no nível de futebol europeu. Acho que ele tá acima, né? Ele tá bem acima do Cleiton, do Everson e do Lucas Arcanjo, tá? Em momento mesmo, tá, pessoal? Aqui o Rafael, cara, Rafael é um caso interessante também. Porque o Rafael é um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro. Isso eu posso afirmar pra vocês, tá? É, ele vem fazendo um Campeonato Brasileiro muito bom. Até que não tá aparecendo aqui na lista, né, dos rankings aqui o Rafael. Mas ele é um cara que. Tá uns jogadores com menos jogos aqui. Rafael, 51 defesas, tem uma média um pouco baixa, né? Mas pra você ver como esses sites às vezes não têm uma informação muito precisa, né? Cara, o Rafael é um cara que fez defesas muito importantes, mas ele. Eu acompanho muito Barolo, né? Não sei se vocês veem o Barolo também, mas ele fala muito isso, né? De que goleiro de time grande tem que garantir resultado. E o Rafael tem evoluído quanto a isso. Mas ainda tem algumas falhas, né? Como por exemplo, o lance da expulsão contra o Atlético Paranaense esse ano na Copa do Brasil. Ele não é um cara que é exímio pegador de pênalti, isso é um pouco prejudicial para um goleiro, né? Mas, cara, pra mim é um cara que tá fazendo, assim, se a gente for avaliar o Campeonato Brasileiro, talvez as melhores defesas que a gente teve no Brasileirão sejam dele e do Brasão, tá? Mas eu vou considerar ele nível europeu, acho que ele não é nível seleção. A carreira dele há muitos anos, né? Foi reserva no Cruzeiro, foi reserva no Atlético Mineiro, enfim. Acho que ele entraria aqui como nível europeu. Rocher do Internacional, né? O Antony tem jogado também como titular, mas acho que o Antony, se tivesse nessa tier list aqui, ele entraria nem de graça no meu time. Pelo menos na situação dele agora, né? Acho um goleiro com muitas falhas simples e fáceis que prejudicam bastante o desenvolver dele na carreira. Mas falando do Rocher, um goleiro de seleção uruguaia, né? Que vem vivendo com bastante lesões. Isso é um pouco ruim, né? Pro, pro desenvolver da carreira dele, né? Mas é um goleiro extremamente importante para o Internacional. Acho que um goleiro que faz alguns milagres. Mas, pelo momento, eu vou colocar ele como bom goleiro, tá? Acho que já teve nível europeu, com certeza. Mas agora o momento dele está um pouco abaixo. Por isso eu vou colocar ele como bom goleiro, pensando na situação atual do Rocher, tá? Mas potencial, com certeza, potencial de nível europeu e até seleção. Aí aqui a gente tem agora então o goleiro do Bahia, né, cara? Acho que esse aqui é o Ronaldo do Bahia. O Bahia que vem sofrendo bastante com goleiros, né? Acabou variando aí ao longo da competição. Teve um momento que jogou com o Marcos Felipe, né? E aí depois acabou saindo o Marcos Felipe, entrando o Ronaldo, né? E agora acabou contratando o João Paulo e tá contratando um goleiro porque sabe que os goleiros que tem lá não são bons. O Bahia é um time muito forte e os goleiros não acompanham o nível que o Bahia tem. Eu ainda acho o Marcos Felipe melhor do que o Ronaldo, mas eu vou colocar o Ronaldo aqui como razoável, tá? Não acho que nem de graça no meu time, não tá nesse nível aí dos três de baixo, mas ele é um cara que
Por exemplo, se o Bahia contratasse o Walter, cara, acho que ele seria um time muito mais forte, tá? É um goleiro que seria extremamente tranquilo de ser contratado pelo Bahia. Não acredito que o Mirassol exigiria um valor que o time do Bahia não pudesse pagar. Sei que ele já cumpriu os 7 jogos, mas seria uma boa opção talvez pro ano que vem. O Walter é um goleiro que cairia muito bem nesse time do Bahia, tá? O próprio John também, acho que tem a cara do Bahia, o John. Seria um goleiro interessante pro time do Bahia. Ou o Walter. É que a gente tem o Rossi do Flamengo. Cara, o Rossi também é o que eu falei. Ele é o cara que não vai aparecer muito, porque o Flamengo tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Tem o melhor ataque com 36 gols e tem a melhor defesa com 9 gols sofridos. É o único time que sofreu menos de 2 dígitos de gols. A segunda melhor defesa é o Botafogo com 11 gols. Cara, mas o Rossi ele garante resultados pro Flamengo, tá? Várias vezes ele garantiu resultados pro Flamengo e não tem como não colocar ele aqui como nível de seleção. Pra mim, o Rossi é nível de seleção jogando no Flamengo. Acho que ele tem. Quando o Flamengo precisa dele, ele aparece e garante alguns resultados, tá? Acho que é um cara extremamente importante aí pro Flamengo. E o último goleiro da lista aqui é o Thiago Volpe do Grêmio, né? O Volpe que jogou no São Paulo há alguns anos, fez carreira também acho que no Figueirense. É um cara que a torcida do Grêmio tem pegado um pouco no pé dele, mas acho que muito pela má fase do próprio Grêmio, tá? O Grêmio e ele acaba tomando alguns gols que talvez sejam aceitáveis, né? Mas assim, ele também faz boas defesas, é um goleiro que se arrisca na bola parada também. Acho que é um pouco travado, principalmente em saída de gol, em começo de escanteio. Mas, de forma geral, é um bom goleiro. Mas assim, fazendo um comparativo de Grêmio e Internacional, por exemplo, o Rocher, pra mim, ele é mais goleiro. Eu colocaria ele aqui na frente de todos os outros, com o Everson aqui em segundo e talvez o Cleiton aqui sendo o último da lista, tá? Aqui de seleção, acho que o Brasão realmente essa seria a ordem que eu seguiria. O Brasão em primeiro com potencial, o Léo Jardim e o Rossi. E aqui, talvez, em nível europeu, eu só alteraria aqui de colocar o John na frente aqui, com o Everton na frente do Cássio, tá? E acho que é isso, pessoal. Essa seria a minha tier list aqui. Posso ser muito xingado, mas é assim que eu penso futebol, pelo menos. Comenta aí embaixo se vocês concordam, se eu fiz alguma atrocidade, se vocês mudariam alguma coisa dessa lista. E até o próximo vídeo, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu, falou!